Imagina-se a seguinte cena: o mundo inteiro avançando rapidamente em direção aos carros elétricos. As montadoras concentram seus discursos em baterias, carregamento e autonomia. Grandes nomes como Tesla e BYD disputam a liderança dessa corrida. Em meio a esse cenário, a Mazda segue por um caminho inesperado e decide mudar as regras do jogo. A empresa resgata o antigo motor rotativo, mas de uma forma completamente diferente. Dessa vez, a tecnologia é reinventada e integrada a um sistema inteligente. O resultado é um conjunto que combina os benefícios da gasolina com a potência da eletricidade. Enquanto outras montadoras se preocupam com infraestrutura de recarga e autonomia, a Mazda aposta em uma proposta mais simples: dirigir sem depender constantemente de carregamento, mantendo desempenho e eficiência. Esse movimento desperta grande interesse na indústria automobilística. Não se trata apenas de uma nova tecnologia, mas de uma nova forma de pensar a mobilidade. Surge, então, a dúvida: essa inovação pode representar uma ameaça para empresas como Tesla e BYD? O mercado de veículos elétricos poderá tomar um novo rumo nos próximos anos? Para compreender essa mudança, é necessário revisitar a trajetória da Mazda. Fundada em 1920, em Hiroshima, inicialmente como Toyo Cork Kojo Company Limited, a empresa não começou como montadora, mas como fabricante de máquinas. Em 1931, lançou seu primeiro veículo, o Mazda Gol, um pequeno caminhão de 3 rodas, marcando sua entrada definitiva no setor automotivo. Mesmo diante dos desafios da Segunda Guerra Mundial, a empresa conseguiu se reerguer e adotou uma postura diferente das concorrentes. Enquanto muitas focavam em veículos simples, a Mazda investiu na tecnologia de motor rotativo. Na década de 1960, com o lançamento do Mazda Cosmo Sport 110S, essa escolha se consolidou como parte central de sua identidade inovadora. Atualmente, a Mazda está presente em mais de 120 países e se posiciona como uma marca que valoriza a experiência ao dirigir. Seu foco vai além do transporte, priorizando sensação, design e dirigibilidade. Mesmo sem o mesmo volume de mercado de gigantes como Toyota ou Tesla, a empresa mantém uma base fiel de clientes. Em 2023, alcançou cerca de 1,2 milhão de veículos vendidos, com destaque para SUVs como o CX-5 e CX-60. Em mercados como os Estados Unidos, a marca é reconhecida como um luxo acessível, oferecendo uma experiência premium sem preços exorbitantes. Essa construção foi feita de forma consistente, sem grandes campanhas, mas com forte identidade. Nos últimos anos, enquanto a indústria avançava rapidamente para a eletrificação, a Mazda adotou uma estratégia mais equilibrada. Em vez de migrar totalmente para veículos elétricos, investiu na tecnologia SkyActiv, focada em eficiência, leveza e desempenho. Assim, manteve um posicionamento intermediário entre motores a combustão e eletrificação. Mesmo com uma participação global em torno de 2% em 2024, a marca demonstra estabilidade e conexão com seus consumidores. Elementos como design, dirigibilidade e a filosofia Kodo, a alma do movimento, reforçam essa identidade. Além disso, a produção no Japão, com a atuação dos Takumi, artesãos especializados, garante alto padrão de qualidade. Nesse contexto, o retorno ao motor rotativo ganha ainda mais relevância. Enquanto outras empresas investiam em baterias e infraestrutura, a Mazda desenvolvia silenciosamente uma solução alternativa. Surge então a questão central: o que torna esse novo motor tão especial? O destaque está justamente na evolução da tecnologia. O motor rotativo, conhecido por sua suavidade e compactação, foi aprimorado para corrigir falhas históricas, como alto consumo de combustível e aquecimento excessivo. Agora, modernizado, ele se adapta às exigências atuais e volta ao centro das atenções da indústria. Diferente dos motores tradicionais, que utilizam pistões em movimento vertical, o motor rotativo opera com o rotor que gira continuamente, gerando energia de forma mais suave e eficiente. Essa característica permite um conjunto mais leve, compacto e com melhor desempenho. Com essas melhorias, a Mazda transforma uma tecnologia do passado em uma possível solução para o futuro, reposicionando-se mais uma vez como uma marca que aposta na inovação de forma estratégica e silenciosa. É justamente nesse ponto que a Mazda demonstra sua verdadeira capacidade técnica. A empresa incorpora a tecnologia de injeção direta ao novo motor rotativo, permitindo que o combustível seja direcionado com precisão ao local ideal de combustão. Diferente do passado, quando havia desperdício, agora cada gota é melhor aproveitada. O resultado é um ganho simultâneo de potência e eficiência. Um motor antes visto como pouco eficiente passa, gradualmente, a ser reconhecido como um diferencial competitivo.
Outro avanço relevante está no gerenciamento térmico. Os motores rotativos antigos apresentavam tendência ao superaquecimento devido a limitações no sistema de arrefecimento. A Mazda reformula completamente essa estrutura, introduzindo novas camisas de refrigeração e um fluxo de ar mais eficiente. Com isso, a temperatura se mantém estável, reduzindo riscos e aumentando a durabilidade do conjunto. A redução de atrito também entra como peça-chave nessa evolução. Componentes internos foram refinados com materiais e revestimentos mais avançados, como DLC, carbono tipo diamante, tornando o funcionamento mais suave e silencioso. O ruído característico dos motores rotativos, antes perceptível, dá lugar a uma operação muito mais discreta, aproximando a experiência a de veículos elétricos. O fator mais impressionante, porém, está no tamanho do motor. Extremamente compacto, ele permite integração facilitada com baterias e motores elétricos. Isso abre espaço para projetos mais eficientes, seja ampliando a capacidade da bateria ou melhorando o conforto interno do veículo. Trata-se de um conjunto pequeno em dimensões, mas robusto em desempenho, uma verdadeira vitrine de engenharia aplicada. Fica evidente que a Mazda não apenas resgatou o motor rotativo, mas o reposicionou em um novo patamar tecnológico. A partir daí, surge uma questão inevitável. Essa solução tem potencial real para competir com veículos totalmente elétricos ou se trata de uma alternativa complementar? O avanço vai além da mecânica. O motor passa a operar com uma ECU avançada, capaz de monitorar continuamente as condições de funcionamento e ajustar, em tempo real, a mistura ideal de ar e combustível. Seja em trânsito urbano, rodovias ou condições climáticas adversas, o sistema se adapta automaticamente, garantindo eficiência e desempenho consistentes. A grande estratégia aparece na integração com o sistema híbrido de nova geração. Nesse modelo, o motor rotativo deixa de tracionar diretamente as rodas e assume o papel de gerador de energia. A eletricidade produzida é armazenada na bateria e utilizada pelo motor elétrico, responsável pela movimentação do veículo. Essa arquitetura reduz o esforço mecânico e otimiza o consumo de combustível. Esse conceito redefine a lógica tradicional. Em vez de depender exclusivamente de infraestrutura de recarga, o próprio veículo gerencia sua energia. É justamente nesse ponto que o movimento da Mazda começa a chamar a atenção de concorrentes como Tesla e BYD, ao propor uma solução alternativa para autonomia e carregamento. A durabilidade também recebe atenção especial. Novos sistemas de vedação minimizam perdas de ar e combustível, aumentando a confiabilidade e reduzindo a necessidade de manutenção. Problemas históricos associados ao motor rotativo são, em grande parte, mitigados, reforçando a confiança na tecnologia. Outro ponto estratégico é a flexibilidade energética. O motor é projetado para operar com diferentes tipos de combustível, incluindo opções futuras como combustíveis sintéticos e hidrogênio. Isso demonstra um planejamento voltado não apenas para o presente, mas para cenários futuros da mobilidade. Combinando leveza, eficiência térmica, controle inteligente e integração híbrida, a Mazda entrega um sistema que redefine o papel do motor rotativo. Especialistas passam a enxergar essa solução como uma reinvenção completa, e não apenas uma atualização. No campo do desempenho, a proposta se torna ainda mais clara. A Mazda aposta em um sistema híbrido com extensor de autonomia, no qual o motor atua exclusivamente como gerador. A condução permanece totalmente elétrica, silenciosa, suave e sem interrupções. Ao mesmo tempo, o veículo elimina a dependência constante de recarga externa. Esse modelo resolve uma das principais barreiras dos veículos elétricos atuais, a chamada ansiedade de carregamento. Em vez de longas paradas ou busca por infraestrutura, basta abastecer e seguir viagem. O sistema mantém a bateria carregada continuamente, oferecendo autonomia ampliada. Na prática, a experiência ao dirigir se aproxima da de um veículo elétrico premium. A aceleração é imediata, sem trancos, e o funcionamento do motor é praticamente imperceptível. Segundo a própria Mazda, a autonomia pode alcançar entre 800 e 1000 km, superando significativamente a média de muitos elétricos convencionais. O conforto também é elevado. Tecnologias de isolamento acústico e controle de vibração garantem uma cabine silenciosa, enquanto ajustes de suspensão proporcionam maior suavidade ao rodar. Tudo é projetado para oferecer uma condução fluida e natural, sem interrupções ou ruídos indesejados. Esse conjunto impacta diretamente o mercado global. Quando uma solução dessa magnitude surge, não afeta apenas uma empresa, mas provoca reflexões em toda a indústria. Montadoras que investiram fortemente em eletrificação começam a reavaliar estratégias.
Na Europa, por exemplo, onde a infraestrutura de recarga ainda enfrenta limitações em algumas regiões, soluções híbridas ganham força. O sistema da Mazda se encaixa perfeitamente nesse cenário, oferecendo uma alternativa equilibrada entre eletrificação e praticidade. Especialistas apontam que, caso essa tecnologia seja expandida em larga escala, o segmento de híbridos pode passar por uma transformação significativa. A Mazda, mais uma vez, mostra que inovação não está apenas em seguir tendências, mas em saber quando propor um caminho diferente. Nos Estados Unidos, esse movimento também começa a ganhar força. Antes, o domínio da Tesla era praticamente incontestável, mas o comportamento do consumidor passa por uma mudança relevante. O foco deixa de ser apenas inovação e passa a incluir praticidade no dia a dia. Nesse cenário, a Mazda se destaca ao oferecer uma proposta baseada em simplicidade, confiabilidade e funcionalidade, atributos historicamente valorizados pelo público americano. Estimativas do setor indicam que, caso a empresa acelere a expansão dessa tecnologia, sua participação de mercado pode saltar de cerca de 2% para algo entre 4% e 5% nos próximos anos. Isso sinaliza que a Mazda não desenvolveu apenas um novo motor, mas propôs uma mudança de mentalidade dentro da indústria. Na Ásia, o impacto tende a ser ainda mais expressivo, especialmente em mercados como Japão e Índia. Enquanto no Japão a marca já possui reconhecimento consolidado, em países onde a infraestrutura de recarga ainda é limitada, como a Índia, essa solução surge como uma alternativa altamente viável. A principal barreira para a adoção de veículos elétricos, tempo de carregamento, custo energético e insegurança em longas distâncias, é diretamente endereçada por esse sistema. A lógica é simples. Um veículo com experiência de condução elétrica, mas que não depende exclusivamente de recarga externa, reduz significativamente as preocupações do consumidor. Por esse motivo, muitos especialistas enxergam essa tecnologia como uma solução estratégica para mercados em desenvolvimento. Para grandes players do setor, o impacto vai além de uma simples inovação incremental. A Tesla, que construiu sua imagem como referência no futuro da mobilidade, passa a enfrentar um novo tipo de questionamento. Inovação precisa, necessariamente, estar limitada às baterias? Já a BYD, que atua tanto em elétricos quanto em híbridos, entra em um ambiente de competição mais acirrado com sistemas de extensão de autonomia. Há sinais claros de movimentação no mercado. Empresas como BYD e Hyundai já direcionam esforços para o desenvolvimento de soluções semelhantes, o que indica um reposicionamento estratégico impulsionado pela iniciativa da Mazda. Esse efeito também alcança o mercado financeiro. Após a apresentação da tecnologia, investidores passaram a enxergar a Mazda como uma potencial protagonista no médio e longo prazo, especialmente dentro de um horizonte de 8 a 10 anos. Outro ponto relevante está na perspectiva ambiental. Os híbridos, anteriormente vistos como uma solução intermediária, ganham nova relevância com avanços em eficiência térmica e redução de emissões. Em regiões como Europa e Japão, especialistas já classificam esse modelo como uma tecnologia de transição verde, capaz de reduzir impactos ambientais sem exigir mudanças abruptas na infraestrutura global. Com isso, o debate deixa de ser uma dicotomia entre elétrico e combustão. A discussão evolui para um novo patamar. Qual solução é mais prática, eficiente e sustentável no contexto real de uso? Nesse sentido, a Mazda reposiciona o debate ao propor um sistema híbrido inteligente que combina os benefícios de diferentes tecnologias. A indústria automotiva, portanto, entra em um novo ponto de inflexão. Assim como ocorreu na transição dos celulares tradicionais para os smartphones, o setor passa por uma redefinição de paradigma. A principal diferença é que, desta vez, a ruptura não veio de quem liderava a corrida, mas de quem decidiu seguir um caminho alternativo. Especialistas já apontam que a Mazda não entrou diretamente na disputa dos veículos elétricos, mas inaugurou uma nova categoria dentro dela. Um modelo que desafia a lógica atual e amplia as possibilidades para o futuro da mobilidade. Esse movimento também gera reflexos diretos na dinâmica competitiva. A estratégia dominante até então, baterias maiores, carregamento mais rápido e expansão de infraestrutura, passa a dividir espaço com soluções que reduzem a dependência desse ecossistema. Como consequência, o mercado se fragmenta entre duas abordagens: eletrificação total e hibridização inteligente. Relatórios recentes indicam que, após essa mudança de direção, diversas montadoras aceleraram projetos voltados a sistemas híbridos mais avançados. Ao mesmo tempo, investidores começam a questionar se a demanda por veículos totalmente elétricos pode sofrer algum nível de desaceleração, caso alternativas mais práticas ganhem escala. Dentro desse contexto, a Mazda já projeta os próximos passos.
A intenção é expandir essa tecnologia para modelos como o CX-60 e CX-90 nos próximos anos, consolidando sua presença no segmento de SUVs. Paralelamente, a empresa estrutura um plano até 2030 baseado em diversificação energética, incluindo híbridos convencionais, híbridos plug-in e elétricos com extensor de autonomia. A estratégia é clara: não depender de um único caminho, mas manter flexibilidade diante das incertezas do futuro. Dessa forma, a Mazda não apenas apresentou uma inovação, mas alterou a forma como o problema é abordado. A discussão deixa de ser sobre qual veículo carrega mais rápido e passa a questionar se o carregamento, de fato, será sempre necessário. Esse novo enquadramento gera, ao mesmo tempo, entusiasmo e tensão no mercado. No fim, consolida-se uma percepção crescente entre especialistas: a Mazda não apenas acompanhou a revolução elétrica, mas contribuiu para redefini-la. E você, o que pensa sobre isso? Deixe sua opinião nos comentários. Para continuar atualizado, veja o vídeo a seguir, tenho certeza que será perfeito para você.